seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. O presidente Lula da Silva falou na segunda-feira em baixar os preços dos alimentos que vão até as nossas mesas, as mesas dos brasileiros. Até agora, ninguém sabe, ninguém do governo falou como é que isso será feito, qual é a fórmula que os governistas vão utilizar. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso entrevistado do programa da semana é o empresário, ex-presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Antônio Andrade. Diretor-geral da Rede de Colégios Autêntico, Andrade veio conversar conosco sobre educação na sua fase inicial, até a conclusão do ensino médio, e também sobre a recente decisão do governo de proibir celulares nas salas de aula. É claro que a gente vai fazer uma abordagem geral sobre a educação. Mestre Andrade, prazer recebê-lo no programa. Prazer todo nosso, Paulo Roberto, sempre estar aqui nessa casa. Tudo em paz? Vontade, tudo bom, graças a Deus. Como é que está a luta nesse período assim de matrículas? Esse período, com toda certeza, ele é mais promissor, mas um pouco agitado por conta exatamente que nós temos que renovar as nossas instalações, nossos propósitos, nossos projetos e fazer com que a escola esteja da melhor forma possível para receber o que há mais sagrado na família, que são nossos alunos. Parece que quando o pessoal está de férias é quando vocês mais trabalham, né? Com toda certeza, porque temos que arrumar a casa da melhor maneira, como falamos, para que a gente possa receber aqueles que são o pedaço de ouro das famílias com a melhor qualidade de ensino e estrutura. Andrade, com o orçamento das famílias cada vez mais apertado, como é que tem sido essa relação assim com os pais, as escolas, em termos financeiros, para manter a gurizada estudando e num local onde o ensino é de qualidade? A questão da inadimplência no Brasil sobre escolas particulares, ela tem uma sensibilidade mais aguçada do que outros setores comerciais, falando pragmaticamente dentro do contexto da conjuntura da sociedade. Porque a educação particular, ela também tem a mesma obrigação que a escola pública. Ela tem que atender às necessidades do educando. E a inadimplência atrapalha, obviamente, porque temos todos os compromissos com nossos funcionários, com nossos impostos, com o mercado, enfim, com os insumos. Mas a relação do colégio tem sido, das escolas particulares, enfim, né? E lá no colégio autêntico não é diferente, com a família. Os trazendo para perto dos nossos alunos dentro da casa educacional, que nós não somos os pais das nossas crianças, e sim os instrutores, aquela formação que tem a necessidade dos alunos. E esse convívio, essa aproximação, faz com que a inadimplência, por exemplo, lá na nossa escola, ela seja abaixo do própria média da cidade e do país. Então, é uma relação muito boa. E as famílias entendem que nós estamos trocando exatamente o que é necessário para fazer com que o aluno seja amanhã um cidadão crítico, autônomo, conhecedor das suas responsabilidades e também com relações humanas, afetivas, de qualidade. Essa relação próxima sensibiliza, né? Para que haja uma atenção especial com a escola. Com toda certeza. Essa foi uma política que adotamos desde o início da nossa instituição. Como projeto político-pedagógico nosso e a nossa própria instituição, ela advém de uma vontade, né, de uma tendência de minha esposa, que é a Lourdinha, a quem manda um abraço, que é a nossa mentora da vinda do Colégio Autêntico para Campina Grande e hoje também em Patos, né, fazendo a mesma intenção e prática na educação. Então, assim, a gente tem tido isso como uma mola mestre, porque foi nesse patamar que nós entendemos que temos que fazer a educação, para que a família esteja dentro da escola, além das quatro paredes, além da sala de aula, como a gente realmente costuma dizer, porque é a família que conhece. As habilidades e o potencial, o mérito, não é da escola, ensina a família, ensina o aluno. Então a gente busca essa parceria
porque os resultados têm sido satisfatórios. A família fazendo a sua parte e a escola fazendo a sua, acaba dando tudo certo, né? A gente chama do tripé, né? O tripé da educação. É o aluno, a família e a escola. Porque esses três, se dando as mãos, com toda certeza, amanhã teremos um cidadão, uma cidadã de forma qualitativa para a sociedade. E não só uma força de trabalho, e não só um agente político ou qualquer que seja a tendência que se dê na educação do Brasil, que inclusive tem alguns pontos que a educação do Brasil tem que modificar, né? Porque tem duas vertentes no Brasil que a gente busca sair delas. Por isso que a escola particular tem um papel fundamental nisso aí. Além de cobrir as vagas que o Estado não teve capacidade, ela tem uma diferenciação, por isso que os resultados da escola particular elas são maiores. Infelizmente, digo isso com tristeza, porque eu fui aluno, fui estudante de escola pública e gostaria que as escolas públicas tivessem tais quais as escolas particulares. E já tiveram uma qualidade muito boa, né? Já tiveram muito boa. Quando nós estudávamos. Quem não se lembra? Nós estudamos aqui, eu estudei aqui no Catolé, no Grupo Félix Araújo, estudei no Estadual da Prata, estudei no Estadual da Liberdade, estudei na Universidade Estadual da Paraíba. Eu fui da FURN ainda. FURN, né? Pois é, no meu tempo também era FURN. Hoje é o EPB, mas era FURN. Então, quando a gente fez a administração lá na FURN, foi nesse patamar de escola pública de qualidade. E a gente tinha em Campina Grande poucas escolas particulares. A referência de Campina Grande era o Estadual da Prata. Sem dúvida. Então, a gente precisa, nós da educação particular, precisamos estar atentos para que possamos aprimorar não só as nossas escolas, mas ajudar as escolas públicas a virem também para o patamar da escola particular. E essa situação econômica pela qual nós passamos no Brasil tem feito com que o número de matriculados diminua na escola particular? Mestre Paulo, eu venho dizendo desde quando eu fui presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Campina Grande, né, que Campina Grande, como ela tem as suas particularidades, também, como tem uma FIEP na Paraíba, no interior, a gente também tem um sindicato particular, além do Sindicato Estadual da Paraíba. São dois. Então, a gente dizia que a escola privada tínhamos que ter a consciência que a gente tem fatores conflituosos. Primeiro era, demograficamente falando. Quem não lembra de nossos pais, até meus contemporâneos, o máximo de filhos que era uma família gigante. Família 5, 6 filhos, 5, até 6. mais. Minha mãe teve 12 filhos, só 8 ficaram vivos, mas era uma média exorbitante. Né? Nos últimos anos, qual tem sido a média de filhos numa família? Então, esse foi o primeiro fator diminutivo. De retração. Retração. Né? Aí vieram outros. Tivemos a pandemia em 2020. Isso trouxe também um novo baque, né? Uma nova queda para a educação privada, porque as pessoas migraram para a escola de menor valor ou para a escola pública ou deixaram em casa. Com medo, né? Né? Como se fosse um homeschool, né? Escola em casa. E vocês devem ter sofrido bastante nas escolas, naturalmente, receita caindo, né? Uma série de fatores. Então, isso trouxe mais um processo de diminuição nas escolas. E quando estamos em 2022, numa recuperação da saída da pandemia, aquele caos que nós não sabíamos como lidar, até mesmo porque transformaram ele no caos político também, ideológico, e vieram fatores complementares aqui em Campina Grande, diferente de todas as outras cidades do Brasil. Campina Grande, ninguém percebeu um fenômeno que aconteceu depois de 22. Apareceram quase que, salvo engano, de 6 a 8 escolas particulares de médio e grande porte em Campina Grande. Vindas de fora, né? Vindas de fora. E também escolas de Campina Grande que colocaram outras unidades, por exemplo. Sim, ampliaram. Ampliaram. E isso trouxe uma competitividade muito acirrada, porque o bolo continuava o mesmo, para agora ter mais... O universo mesmo para mais opções. Para mais opções. Então, isso levou as escolas particulares a se aprimorarem para que possam dar o melhor de ensino com qualidade e humanização, porque hoje não precisa só preparar para o mercado de trabalho. Além o ensino brasileiro, como eu estava falando, a gente tem que fazer uma revisão. Hoje o ensino brasileiro, se a gente não perceber, é estatizante. É estatizante.
porque a gente tem regras, a gente vive numa camisa de força, por duas questões. A BNCC, que é a Base Nacional como Curricular, e o PNLD, salvo engano, é Plano Nacional de Livros Didáticos. Então, são duas amarras que o governo você fica limitado coloca ali, né? dentro das diretrizes o que é que nós temos que seguir. Né? Então, assim, precisamos ter uma revisão, acho que precisa não só reforma tributária, reforma política, reforma social, reforma trabalhista, se fala muito. E, apesar de que no Brasil tiveram muitas reformas, nesse Paulo, tiveram muitas reformas, mas, infelizmente, as grandes reformas que tiveram nos últimos tempos, desde o Brasil colônia, é 6 por meia dúzia. A última, como por exemplo, trocou. A última não, agora foi o novo ensino médio. Mas o anterior foi a que passou. O primeiro ano passou para ser chamado de alfabetização. Mas ele continua mesmo ligado ao ensino, à educação infantil. Ou seja, se muda... Muda a nomenclatura, muda uma coisa qualquer. Simplesmente a nomenclatura. Mas a essência dos conceitos segue a mesma coisa. Então, precisamos realmente ter um debate muito grandioso no Brasil a respeito da reforma educacional, para que possamos sair dessa camisa de força que o governo, não são o Estado, não é o governo de plantão, o Estado nos colocou pela lei. Né? Então, a gente precisa realmente fazer com que a escola particular, o ensino brasileiro, seja ele público ou privado, de uma forma que transforme realmente o cidadão crítico. Não hoje, às vezes, no mercado de trabalho, pragmaticamente, para trabalhar, ou então para ser um agente político revolucionário. E o cidadão, nada. E o cidadania, nada. Cadê a humanização? E o governo se movimenta em algum sentido nessa direção? O atual ministro Camilo Santana, por exemplo, fala alguma coisa? Eu não vejo mudanças. Eu não percebo mudanças. Parece que não há interesse, né? Qualitativa, porque eu acredito que é como eu vi uma criança, lógico que isso aí tem viés político, mas uma criança diz, qual é o governo que quer a educação de qualidade? Aí o adulto pergunta, por quê? Porque tornar vocês escravos e a gente analfabetos. Então, assim, eu não vejo governo nenhum, que seja ele qualquer bandeira, de trazer uma tendência para uma prática diferenciada daquela que não seja a atual, né? De estatizante pelos processos que eu falei. Então, a gente precisa realmente ter essa discussão de uma forma ampla para que a gente possa realmente ter amanhã um aluno crítico, mas não doutrinário, não revolucionário, não politicamente. Um cidadão realista. Cidadão né? realista, com conhecimento da verdade e humanização. E com senso crítico, né? Que hoje em dia você senso vê muito crítico. pouco. Mas hoje tem um senso crítico, Paulo. Mas é um senso crítico político, direcionado para uma área. Então, isso traz mais. Aí está aí o ensino brasileiro. É prejudicial. Os números refletem isso. Se você for para o IDEB, a gente está lá embaixo. Se você for para o PISA, que é aí é pior ainda. O programa internacional, a avaliação nossa é quase o único lugar. Terrível. Se você for para lá para a organização, a OCDE, a Organização de Desenvolvimento Econômico, a gente em 40, a gente está no 39º lugar. Nós só perdemos para a Indonésia. Estamos equiparados a países africanos, infelizmente. Agora, né? a pergunta, é falta de investimento? Não. Porque a desculpa que se tem não é. no próprio processo estudantil é que é falta de investimento. Não é. Não é. Quanto mais despeja dinheiro, mais continua do mesmo jeito. Nós temos... Sabe quanto é a Finlândia? Que se sabe que é o primeiro lugar? É 5,2% do PIB. Aqui nós vamos em quanto? 6%. Mais que o primeiro lugar. E não se reflete. E não se reflete. Porque esse investimento, que é grande, infelizmente, está onde? Nas universidades, né? O funil está de cabeça para baixo. A base aqui está toda A base está... Para nós termos ideia, o estudante brasileiro da educação fundamental, ele só tem 4 mil dólares por cabeça no investimento anual. O estudante universitário, sabe quantos são? O número de dólares? 16 mil. 4 vezes mais, né? 16 mil dólares. Então, aí está um dos pontos que não é investimento. Um dos gargalos. Pois é. Nós estamos conversando com o empresário Antônio Andrade, diretor-geral da Rede de Colégios Autêntico, que tem unidades em Campina Grande e em Patos, e ele veio conversar conosco, trocar umas ideias aqui sobre o processo educacional. Na volta, a gente fala sobre as unidades locais e do sertão. Vamos falar também sobre essa proibição de celular
como era que o Colégio Autêntico adotava essa situação, se vai ter muita modificação ou não, e até quando vai esse período de matrículas. Voltamos já já. Use sua nota do Enem e ingresse na Unifacisa. Aqui, sua nota do Enem é o passaporte para encarar os desafios do mercado global. Só a Unifacisa te garante um ensino de excelência com parcerias internacionais e aulas práticas no Hospital Health. Escolha seu curso de graduação e venha viver a melhor experiência universitária. Inscreva-se unifacisa.edu.br. Unifacisa, sua história começa aqui. A nossa história começa décadas atrás, com seu Newton, na Feira Central de Campina Grande. De lá para cá, nos dedicamos a levar o melhor atendimento aos clientes, sempre com produtos fresquinhos e de qualidade. E nesses 30 anos de caminhada, agradecemos aos colaboradores, fornecedores e clientes pela parceria, dedicação e confiança. Supermercado Que Preço. A nossa história é com você. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Você já percebeu a velocidade que o mundo está mudando? Neste exato momento, existe alguém pensando em seu melhor. E é isso que a Power Club faz. Uma equipe preparada que pensa o melhor para a sua saúde, bem-estar e condicionamento físico. Encontre a modalidade que mais se encaixa com seu perfil e entre em um mundo mágico. Matrículas abertas 83999313998. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Deficientes físicos estão apreensivos, para não dizer tiririca da vida, com o que o governo ou o Congresso Nacional adotou agora nessa aprovação da primeira parte da reforma tributária. Os parlamentares retiraram quase todas as isenções para o deficiente físico que deseja comprar um carro novo. A revolta é grande, há uma movimentação para acontecer agora, a partir da semana que vem, em Brasília, quando dá a volta dos trabalhos parlamentares, e o pessoal vai tentar fazer o governo se sensibilize e volte atrás e Lula vete, fazendo com que o presidente Lula vete pelo menos um dos artigos aprovados e não vetados pelo senhor presidente da República. Do jeito que vai e pelo que está no papel, pelo que foi aprovado, o cidadão que tiver a perna esquerda amputada, a pessoa que tiver a perna esquerda amputada, não vai mais poder comprar um carro com isenção. Os parlamentares entenderam que a perna direita é boa, ele pode acelerar e frear, então é considerado, para quem aprovou isso aí, alguém que tenha todas as possibilidades de mobilidade, quando a gente sabe que para entrar num carro, por exemplo, a pessoa que tem uma perna só sofre bastante. Tem cada coisa nesse país, né, Andrade? É impressionante. O Brasil, só ele tem essas peculiaridades, né? Porque eu acho que estão na premissa que se todo carro é automático, uma perna só vai resolver. Impressionante. Vamos voltar ao nosso tema. Essa história dos celulares. O que é que o Colégio Autêntico já adotava e se vai mudar alguma coisa? Bem, o Colégio Autêntico tem também na sua estrutura de ver as questões que são prementes para a educação e para a inovação tecnológica, né? A gente não pode abdicar dessa questão.
E apesar de que, por exemplo, tem vários países no mundo, inclusive os de primeira grandeza, estão proibindo o celular na sala de aula. Holanda, Espanha, Canadá, né? França, Canadá, a própria Finlândia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, enfim. Mas ontem eu estava em Patos com a nossa equipe pedagógica daqui, de passar alinhando os pontos dos projetos pedagógicos, do planejamento, melhor dizendo, de cada equipe, e um dos temas foi isso. A gente já vem fazendo a conscientização, porque a lei é para se cumprir. Isso aí é ponto passivo. É conciso, né? É ponto passivo, como você falou. Então, assim, mas a gente precisa verificar o seguinte: o que é que o celular prejudica e o que é que o celular pode beneficiar, né? Beneficiar. Então, acho que tem que se cumprir a lei, obviamente, mas eu acho que a gente está fazendo já um trabalho de conscientização do próprio adolescente e da família. Porque, infelizmente, essa questão do processo estatizante do Brasil, repito, coloca para a escola aquilo que é da família. Ou então coloca para o Estado aquilo que é da família. Vai uma coisa ou outra. Então, precisamos entender essa questão para que a gente consiga sair de uma forma que não prejudique, não amarre as questões que tem a tela em benefício do aluno, em benefício da tecnologia. Nessa sistemática de didática lá do autêntico, há momentos em que o aluno pode usar junto com o professor, sem problema. Isso é que é importante. Isso. E como está a questão? O ano passado, por exemplo, a gente teve um laboratório. Antes da lei, a gente já teve um laboratório que a gente proibiu o celular para fazer exatamente já um teste, fazer um choque. Sentir como é que é a reação. E a gente realmente tem a constatação daquilo que todos nós sabemos. A dependência hoje não é cocaína, não é maconha, não é droga sintética, não é o álcool. É a tela, né? É a tela que é o maior vício que tem hoje na humanidade. Né? Agora, o incoerente. Nós estamos botando lei para os alunos. Agora, nós somos os que mais utilizam o celular. É verdade. Porque as crianças pedem socorro. E a gente está lá no celular. Então, a gente fez já esse laboratório. Então, a gente precisa ver, hoje estamos retornando essas discussões para o ano de 2025, que apesar de a lei ter saído, mas a regulamentação ainda não. Ainda não. E pode sair alguns ajustes ainda nesse processo. Mas, além de fazer o cumprimento da lei, eu acho que precisamos ter uma discussão com a família e com os alunos. É isso que nós estamos fazendo. Uma espécie de uma conscientização. Uma conscientização, né? Para que a gente tenha um resultado mais satisfatório. Porque, por exemplo, o ano passado, quando nós fizemos esse teste, tivemos problemas. Tivemos que chamar pais. Porque teve crianças que surtou por conta da abstinência. Ficar longe um pouquinho só, não, né? Não se pode ficar longe, porque a dependência está grande. Hoje, infelizmente, o que é que acontece? Estou eu no meu quarto, está a esposa ao lado, o outro filho no quarto, a filha no outro, e se comunicando. Quem vai jantar, está na hora da janta, os quatro dentro de casa, às vezes na mesma cama, se comunicando pelo próprio celular. Virou um vício, né? Eu não sei se é um vício, ou ele passou além disso. Porque é uma dependência mesmo. É uma dependência, a dependência virtual, ela está de uma forma muito violenta. E até, Andrade, me permita, parece que hoje, até o presidente Lula falou sobre isso, está a criancinha ali com 2 anos chorando, a mãe chega a dar um celular. O guri começar a mexer ali. Né? Por quê? Porque eu me livro do problema. Então, como uma boa parte se livra do problema levando para a escola, né, pergunta, vai ter colônia de férias? Não tem não sei o quê. Não, porque como é que eu vou aguentar fulano em casa? Uai. Né? Então, precisamos refletir. Né? A gente tem um programa de socioemocional, projeto de vida do colégio, que é uma das premissas hoje, dos desafios da escola hoje. Não é só a violência, não é só a evasão, não é só o currículo, não é só o salário do professor, não é só a formação do professor, não é só o investimento errado de funil do superior menor. Tem também essa questão de verificar da melhor forma possível o que é que podemos fazer para a gente vencer esses desafios de fazer com que o celular seja aliado do processo, mas também traga a família para a reflexão da sua responsabilidade. Como é que vocês fazem, vocês educadores, para tornar a escola interessante?
Para o menino, a criança gostar de sair de casa e ir para a escola. Um dos aspectos é esse, torná-lo feliz, fazer com que o ambiente seja agradável. Trazendo, por exemplo, na educação infantil, você ter parques infantis, você ter fazendinha, como lá no Colégio Autêntico, a gente tem a questão da fazendinha, de ter um aquário para os peixes, tem o galinheiro, tem o pavão, tem o coelho, tem o mini boi, tem as árvores, né? Tem a educação saudável, tem a interação, tem o aspecto de trabalhar a robótica, trabalhar na sala MEI, que a gente chama que é a sala dos laboratórios, né? Viagens pedagógicas, né? Passeios pedagógicos, interação com outras escolas. Enfim, é trazer o aluno para se interessar além daquilo que ele vem para a escola. Porque se você for sentar com o aluno, aqui você vai aprender matemática, português, geografia e história, desse jeito só, você não vai atrair, principalmente os nossos alunos de hoje, porque eles estão mais na tela do que na real. O universo de alunos hoje do Autêntico em Campina Grande e Patos dá mais ou menos quantos? Em torno de 1.400, 1.500 alunos. 1.500 alunos. Não é pouca coisa não, né? Então, assim, a gente agradece a família paraibana, né? A família, especialmente a nossa família de Campina Grande e a família de Patos, que a gente tem um carinho. Campina Grande, porque eu cheguei aqui em Campina Grande com 2 anos de idade, né? Hoje eu vou fazer 70 anos agora em março. Sou cidadão campinense, então Campina Grande me deu tudo. A sua terra natal não é a terra natal. Minha terra natal é Jaci Santo Antônio, né? Mas é minha terra adotiva, que inclusive tem um título cidadão campinense. Pertinho, Riacho está aqui perto de Alcântara. Jaci Santo Antônio é aí. E Patos também, a gente tem um carinho muito grande por Patos, porque 17 anos da minha vida eu passei em Patos. Trabalhei aqui na CELB, que estatizou hoje a Energisa, e trabalhei na Telpa, que foi a Telemar, a Oi. Em Patos, então, em Patos eu tenho um carinho também muito grande por Patos, que cheguei saí daqui de 75, 78 estava em Patos, passei de 17 anos, voltei aqui na década já de 90, e Patos, voltei agora em 2018, há 6 anos, voltei para Patos com a escola e uma academia. E Patos me recebeu efusivamente, da mesma forma que me recebeu quando eu fui trabalhar como empregado. Então, assim, são 2 cidades que eu tenho um carinho extremo, porque elas me deram tudo. Me deram minha esposa, né, a quem eu mando um beijo, porque é a mentora, inclusive, do nosso projeto político-pedagógico, da nossa escola, né? Então, ela tem, assim... Dona Lourdinha está para o Colégio Autêntico, como Dona Gisele Gadelha está para a Unifacisa, Está para né? a Facisa. Essa similaridade. Então, assim, Lourdinha é quem é a nossa... a mola mestra, o nosso vetor de fazer com que as coisas no Autêntico venham fluir de forma que equilibra. Eu fico mais com essa parte administrativa, a parte relacionamental, a parte legal, né? Já tem meus filhos que entraram no processo, né? Também, porque nós temos que fazer herdeiros, né? Nós temos como pais de fazer com que sejamos seguidores. Preparar os sucessores. Preparar os filhos. Então, hoje meus filhos são empreendedores. As academias, por exemplo, já foram eles que trouxeram essa ideia. Diga só o nome da rede de academias para o pessoal. É a Start Academias. Start, que tem aqui em Campina Grande? Aqui em Campina Grande, estamos inaugurando agora a 3ª unidade aqui no Cruzeiro, perto do Juscelino Kubitschek. Em Patos tem uma, e em Campina Grande 3. São 4 unidades de academias e 3 unidades de colégio autêntico. Muito bem. Então, assim, com o mesmo pensamento de servir da melhor qualidade, da melhor performance possível ao povo campinense, ao povo patoense, enfim, ao povo paraibano, porque tanto Patos como Campina Grande, nós temos as cidades polarizadas por essas 2 cidades, que são muitas. E tem muita gente também de outras cidades da Paraíba nas nossas instituições, a quem a gente agradece imensamente. Andrade, muito obrigado por ter vindo ao programa, viu? Felicidades. Só para a gente fechar, porque a moça do tempo ali já levantou a mão 2 vezes. As matrículas vão até quando no Autêntico? As matrículas estão postas. A matrícula do Autêntico é o ano todo. Mas as aulas começam segunda-feira, dia 28, e estamos lá de portas abertas todos os dias. E na Start, a unidade do Cruzeiro está lá bombando, né? Já vai chegar perto dos 1.000 alunos inscritos, então corra, porque também estamos abertos para novas matrículas, novas inscrições, novos alunos. Mestre Andrade, muito obrigado por ter vindo ao programa. Nós é que agradecemos, Paulo, pela sua gentileza de sempre estar aqui, e a Rede ITA por nos acolher sempre maravilhosamente bem com a equipe
técnica e apoio 100%. Muito obrigado. Obrigado também. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Apoio Unifacisa.